Você já parou para pensar por que alguns homens, mesmo depois dos 50, entram numa sala e as mulheres simplesmente percebem? Não é o perfume caro, não é o relógio na pulso, não é o carro estacionado lá fora. É algo que não dá para comprar, mas dá para desenvolver. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Existe uma crença que muitos homens carregam como se fosse verdade absoluta. A crença de que, depois de uma certa idade, o jogo acabou. Que mulher bonita, quer homem jovem, cabelo cheio, corpo de academia, que você já passou do ponto, que agora é hora de se conformar. Eu preciso te dizer uma coisa com toda a clareza que eu tenho. Isso é mentira. Uma mentira antiga, repetida tantas vezes que virou senso comum. Mas senso comum não é sinônimo de verdade. A realidade é que a maioria dos homens acima dos 50 está competindo no jogo errado. Fica tentando parecer mais jovem, mais moderno, mais animado do que realmente se sente. E quanto mais tenta, mais demonstra uma coisa que afasta qualquer mulher de qualidade: a necessidade de aprovação. Mulher sente isso, não precisa nem de palavra. O corpo fala antes da boca abrir. O que poucos homens percebem é que a atração feminina funciona de forma completamente diferente da masculina. Homem se atrai pelo que vê, mulher se atrai pelo que sente. E o que ela sente quando está perto de você depende de uma coisa só: a sua energia. A forma como você ocupa o espaço, a calma com que você fala, a segurança silenciosa que você transmite sem precisar provar nada para ninguém. Isso tem nome, chama presença. E presença não tem idade. Na verdade, ela se aprofunda com o tempo. Cada cicatriz que a vida te deixou, cada desafio que você enfrentou, cada momento em que você teve que se reerguer sozinho, tudo isso foi construindo em você algo que homem jovem nenhum tem: peso, substância, a sensação de que você já esteve no fundo e voltou de pé. E é exatamente esse peso que atrai, não o peso do corpo, mas o peso da experiência. O peso de quem não precisa gritar para ser ouvido, de quem não precisa se exibir para ser notado, de quem entra num ambiente e simplesmente está ali, inteiro, presente, sem ansiedade, sem performance. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que isso é o maior diferencial que você pode ter e como acordar essa força que já existe dentro de você, mas que talvez esteja adormecida por hábitos antigos que nunca te serviram de verdade. Deixa eu te contar sobre o Roberto, 58 anos, cabelos grisalhos, barriga de homem que já viveu, divorciado há 4 anos. Quando ele me procurou, estava convicto de que o problema era a aparência. Queria saber se deveria pintar o cabelo, se valia a pena emagrecer antes de tentar se relacionar de novo, se precisava trocar o carro. Eu ouvi tudo com calma. E quando ele terminou, eu fiz uma pergunta simples: quando foi a última vez que você entrou em algum lugar sem se preocupar com o que os outros iam pensar de você? Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse: não me lembro. E aí estava o problema real. Não era o cabelo, não era a barriga. Era o fato de que o Roberto tinha passado anos vivendo para fora, ajustando a própria imagem de acordo com o olhar dos outros, pedindo permissão com o comportamento antes mesmo de abrir a boca. E isso, meu amigo, é o que verdadeiramente afasta uma mulher. Não a idade, não a aparência, a carência disfarçada de esforço. Existe um erro que homens de todas as idades cometem, mas que fica ainda mais evidente depois dos 50. É o erro de tentar conquistar antes de estar inteiro, de sair à procura de alguém para preencher um espaço vazio que só você mesmo pode ocupar. Quando você faz isso, a mulher sente. Ela não consegue explicar, mas sente. Tem algo no olhar, na forma como você reage a cada palavra dela, na pressa com que você tenta agradar. E em vez de criar atração, isso cria desconforto. A mulher que você quer na sua vida não está procurando um homem que precise dela para se sentir bem.
Ela está procurando um homem que escolha ela, com liberdade, sem desespero, sem aquela energia pesada de quem está com medo de perder antes mesmo de ter começado. A diferença entre esses dois homens não está na conta bancária, está no que acontece dentro deles. O primeiro entra numa conversa pensando: será que estou agradando? Será que estou sendo interessante o suficiente? Será que ela vai querer me ver de novo? O segundo entra na mesma conversa pensando: que momento agradável, vou aproveitar isso sem precisar de nada além do que já está acontecendo aqui. Percebe a diferença? O primeiro está pedindo, o segundo está sendo. E mulher nenhuma resiste a um homem que simplesmente é, sem ansiedade, sem performance, sem a necessidade constante de validação. Isso tem um nome dentro da psicologia da atração. Chama independência de resultado. E não é frieza, não é indiferença. É a capacidade de estar completamente presente numa interação sem que o seu valor pessoal dependa do que vai acontecer depois. É a energia de quem já chegou, mesmo antes de qualquer conquista. O Roberto aprendeu isso, demorou algumas semanas, mas aprendeu. E quando ele parou de tentar e começou a simplesmente estar, algo mudou. Nas palavras dele, as mulheres começaram a aparecer e eu nem entendi direito como. Então, como é que se desenvolve essa independência de resultado na prática? Porque eu sei que falar é fácil. Dizer para de precisar de aprovação é simples. O difícil é quando você está diante de uma mulher bonita, interessante, e aquela voz interna começa a sussurrar: cuidado, não estraga, faz algo, diz alguma coisa inteligente. E aí a ansiedade toma conta antes mesmo de você perceber. O problema não está na sua cabeça, está num padrão que foi treinado ao longo de décadas. Desde jovem, você aprendeu que precisava provar seu valor. No trabalho, provando competência, na família, provando que conseguia sustentar, com mulheres, provando que era interessante, engraçado, capaz. Essa necessidade de provar virou um reflexo automático. E reflexo automático não some com força de vontade, some com prática diária, consistente, direcionada. Existe uma prática simples de apenas 12 minutos por dia, dividida em 3 partes, que começa a reprogramar esse padrão de dentro para fora. Não é meditação complicada, não é autoajuda vaga, é um treino mental com objetivo claro: ensinar o seu sistema nervoso a operar a partir da abundância e não da carência. A primeira parte leva 3 minutos. Você senta em silêncio, fecha os olhos e imagina a sua vida exatamente como ela é agora, sem mulher do lado, sem validação de ninguém, sem conquista nova. E dentro dessa imagem, você busca intencionalmente uma sensação de satisfação, não fingida, mas real. Pensa nas coisas que você construiu, nas pessoas que te respeitam, nas manhãs que você acorda com saúde, nas pequenas liberdades que só quem já viveu bastante consegue ter. O objetivo é simples: treinar o cérebro a reconhecer que você já é suficiente antes de qualquer coisa acontecer. A segunda parte leva 4 minutos. Você visualiza uma conversa com uma mulher interessante, mas aqui tem um detalhe fundamental. Nessa visualização, você não quer nada dela, não está tentando impressionar, não está calculando o próximo passo, não está torcendo para ela gostar de você. Você está simplesmente presente, curioso, leve, aproveitando o momento pelo momento. Esse exercício reconfigura a forma como o seu cérebro interpreta interações sociais. Em vez de enxergar cada conversa como uma prova, você começa a enxergar como uma troca genuína. A terceira parte leva 5 minutos. É a mais poderosa das 3. Você reflete com honestidade e sem falsa modéstia sobre o que você já viveu, superou e construiu. Não para se comparar com ninguém, não para inflar o ego, mas para reconhecer que a sua história tem peso real, que você não chegou até aqui por acaso, que cada dificuldade que você atravessou deixou em você uma marca que nenhum homem jovem ainda tem tempo de desenvolver. 12 minutos todo dia, e o que começa a acontecer gradualmente
é que a sua postura muda, a sua voz fica mais calma, o seu olhar fica mais firme. Não porque você ensaiou, mas porque o seu sistema interno mudou. E quando o interior muda, o exterior segue. Mulher nenhuma consegue ignorar um homem que irradia essa energia. Não porque é mágica, porque é biologia. Agora eu quero falar sobre algo que vai além do exercício, além da técnica, além de qualquer protocolo. Quero falar sobre presença, porque presença é o que separa um homem que as pessoas esquecem assim que ele sai da sala de um homem que fica na memória sem precisar fazer nada de extraordinário. Você já encontrou alguém assim? Um homem que não é necessariamente o mais bonito, não é o mais alto, não domina a conversa com piadas ou histórias grandiosas, mas que tem algo que você sente antes de entender, uma espécie de gravidade silenciosa que puxa as pessoas na direção dele sem que ele precise se mover. Se já encontrou, você sabe do que estou falando. Se ainda não encontrou, deixa eu te dizer. Esse homem não nasceu assim, ele se tornou assim. Presença real não é carisma ensaiado, não é papo de vendedor, é a capacidade de estar completamente aqui, agora, nesse momento, sem que a sua mente esteja vagando pelo passado ou calculando o futuro. É ouvir uma mulher falar e realmente ouvir, não ficar pensando no que você vai responder enquanto ela ainda está com a palavra. É fazer uma pergunta e genuinamente querer saber a resposta. Parece simples, mas é raro e tudo que é raro tem valor. O corpo de uma mulher responde à presença masculina de forma instintiva. Quando ela está perto de um homem ansioso, o sistema nervoso dela entra em alerta. Ela sente uma pressão sutil, como se algo fosse ser cobrado dela. Quando ela está perto de um homem presente e calmo, acontece o oposto. O sistema nervoso dela relaxa, ela se sente segura, e segurança, para uma mulher, é o começo de tudo. Não é coincidência que as palavras que as mulheres mais usam para descrever um homem atraente sejam exatamente essas. Transmite segurança, me sinto bem perto dele, não preciso ficar na defensa. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com idade, tem tudo a ver com o estado interno que você projeta sem dizer uma palavra. E aqui entra algo que poucos homens consideram. A linguagem do corpo conta uma história inteira antes de você abrir a boca. A forma como você senta, se você cruza os braços ou mantém o corpo aberto, se os seus movimentos são apressados ou tranquilos, se você desvia o olhar quando ela te olha de volta ou sustenta o contato com naturalidade. Tudo isso está sendo lido o tempo todo, de forma inconsciente, por qualquer mulher que esteja no mesmo ambiente que você. Homem ansioso se move rápido, fala rápido, ri antes da hora, concorda demais. Homem presente se move com intenção, fala no ritmo certo, sorri quando algo é genuinamente bom e discorda quando discordar é honesto. Essa segunda forma de existir no mundo não é arrogância, é integridade. E integridade, quando você a vê de verdade, é impossível de ignorar. O que eu quero que você entenda é que desenvolver presença não é sobre mudar quem você é sobre parar de esconder quem você já é por baixo da necessidade de agradar. O homem que você foi ao longo dessas décadas, com tudo que enfrentou, tem muito mais para oferecer do que imagina. O trabalho agora é simples, aprender a ocupar esse espaço sem pedir licença. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre atração e que faz toda a diferença quando você entende de verdade. Mulher não se apaixona pelo homem que ela conhece no primeiro encontro. Ela se apaixona pelo homem que ela vai descobrindo aos poucos. E essa descoberta só acontece quando você não entrega tudo de uma vez. Quando você tem camadas, quando existe algo em você que provoca curiosidade, que convida ela a querer saber mais. Homem inseguro faz o oposto. Logo no início, já conta tudo, já mostra tudo, já oferece tudo. A viagem que fez, o filho que se formou, a empresa que construiu, o apartamento que comprou.
não porque está orgulhoso de verdade, mas porque está com medo de não ser suficiente. E aí, sem perceber, transforma uma conversa em currículo. E currículo não gera atração, gera avaliação. E ninguém quer ser avaliado o tempo todo. O homem que atrai de verdade fala menos sobre si mesmo e pergunta mais sobre o outro. Não por estratégia, mas porque genuinamente acha as pessoas interessantes. Ele ouve com atenção real, faz perguntas que ninguém mais faz, percebe detalhes que passam despercebidos para a maioria. E isso cria algo poderoso, a sensação de que ela foi vista, não a versão que ela apresenta para agradar, mas ela de verdade. Quando uma mulher sente que foi vista assim, acontece uma virada interna. Ela para de avaliar e começa a sentir, para de pensar e começa a se conectar. E conexão real é o que gera atração duradoura, não aquela faísca passageira que some em 2 semanas, mas aquele calor que vai aumentando com o tempo. Existe também algo que eu chamo de liderança silenciosa. Não tem nada a ver com mandar ou controlar. Tem a ver com a forma como você conduz situações sem precisar anunciar que está conduzindo. É você que sugere onde sentar sem fazer uma reunião para decidir. É você que percebe quando ela está desconfortável num ambiente e propõe mudar sem ela precisar pedir. É você que mantém a calma quando algo dá errado, em vez de entrar em pânico junto. Esse tipo de liderança não pressiona, ela acolhe. E mulher que se sente acolhida por um homem calmo e firme não quer ir embora, porque esse tipo de presença é raro. A maioria dos homens hoje ou é passivo demais, esperando que ela decida tudo, ou é controlador demais, querendo determinar tudo. O homem que encontra o equilíbrio entre esses dois extremos se torna algo que ela não esquece com facilidade. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você não precisa aprender isso do zero. Você já viveu situações que exigiram exatamente esse equilíbrio. No trabalho, quando precisou tomar uma decisão difícil com pessoas olhando para você, esperando uma resposta. Na família, quando teve que ser o porto seguro enquanto estava sofrendo por dentro. Você já fez isso, já foi esse homem em outros contextos. O que precisa agora é trazer essa mesma energia para as suas relações afetivas, sem vergonha, sem hesitação, sem achar que não é mais o seu momento, porque é exatamente o seu momento, talvez mais do que qualquer outro que você já teve. Eu quero encerrar com algo que vai além de técnica, além de exercício, além de qualquer conselho prático. Quero falar com a parte de você que às vezes duvida, aquela voz que aparece tarde da noite e pergunta se ainda vale a pena tentar, se o melhor já passou, se você ainda tem algo real a oferecer para alguém. Essa voz mente. E eu quero que você saiba disso com clareza. O homem que chegou até aqui, com tudo que carregou, com tudo que perdeu e reconstruiu, com todas as vezes que teve que engolir o orgulho e continuar mesmo assim, esse homem não está no fim de nada. Está no começo de uma fase que exige exatamente o que você já tem: maturidade, paciência, profundidade e a rara capacidade de estar presente sem precisar de aplausos. Mulher nenhuma que presta quer um homem perfeito, quer um homem real, um homem que olha nos olhos sem desviar, que fala a verdade mesmo quando é difícil, que não some no primeiro sinal de dificuldade, que sabe o que quer e caminha na direção disso com tranquilidade, sem atropelamento, sem desespero. Esse homem você já sabe ser. Só precisa acreditar que ele ainda está aqui. Pensa em tudo que você já atravessou, as fases que pareciam sem saída e que tiveram saída, os momentos em que você estava convicto de que não ia aguentar e aguentou. Cada uma dessas experiências deixou em você uma camada de força que não aparece na academia, não aparece no espelho, mas aparece no jeito como você trata as pessoas, no tom da sua voz quando alguém está nervoso perto de você, na forma como você resolve o que outros complicam. Isso é o que atrai. Isso é o que fica, não a foto de perfil, não o carro, não o discurso bem montado. É a sensação que as pessoas têm quando estão perto de você. E essa sensação você controla mais do que imagina. Então, o que eu te peço é simples. Começa amanhã cedo, 12 minutos antes de o dia te engolir. Senta,
respira fundo e lembra quem você é sem precisar de validação de ninguém. Faz isso todo dia, com constância, sem pressa de resultado. E vai observando, aos poucos, como as pessoas ao redor começam a te enxergar diferente. Como as conversas ficam mais naturais. Como você para de tentar e começa a simplesmente ser. Você não precisa virar outra pessoa, não precisa fingir uma versão mais jovem, mais animada ou mais moderna de si mesmo. Precisa apenas parar de esconder a versão mais inteira, mais honesta e mais poderosa que você já tem dentro de você. Essa versão existe, ela sempre existiu. E agora é hora de deixar ela ocupar o espaço que sempre foi dela.